Recentemente tem sido discutida na política de São Paulo a possibilidade de inclusão ou não da questão de gênero nas escolas. É uma medida agora que está sendo passada por o prefeito Fernando Haddad aprovar ou não. O debate em torno de toda essa discussão, como sendo colocado no texto que você encontra embaixo aqui desse vídeo como referência para te contextualizar. A questão é entender um pouco como essa medida, como medidas que dizem respeito à discussão de gênero podem afetar toda a formação das crianças, mas tanto todo o debate a respeito dessa questão, que é algo que tem se tornado extremamente forte no ano de 2015, enfim, obviamente desde muito antes do ano de 2015. Por um lado, a defesa de grupos principalmente liderados pela comunidade LGBT, para que a discussão de gênero passe a ser parte da formação das crianças, e por outro lado, grupos liderados principalmente por lideranças religiosas que têm exigido, na verdade, a não discussão dessas questões desde muito cedo e tudo mais. O que é importante ressaltar é que a luta pela aquisição de direitos de minorias tem aumentado cada vez mais em meios políticos ao redor do mundo, e os direitos da comunidade LGBT têm sim sido um dos principais avanços nesse sentido, o que acho que fica exemplificado claramente pelo casamento gay ter sido recentemente aprovado nos Estados Unidos. No entanto, uma coisa que é sempre importante analisar é o quanto, não obviamente em negação a isso está dado, perfeito, está posto. Agora, no entanto, que quando a gente olha para um contexto como esse de embate ideológico entre essas duas frentes, o que é notório é o quanto que determinados avanços progressistas em relação a melhorias dadas à comunidade LGBT, por exemplo, eles sempre vêm acompanhados de uma rebatida por um certo lado violenta de preconceito contra esses grupos. Isso acaba acontecendo bastante no caso do Brasil, por meio de alguns dos grupos religiosos, e não obviamente externando isso a todas as religiões ou todas as pessoas que fazem parte desses grupos, mas o debate político entre a bancada religiosa, por exemplo, e a bancada LGBT torna isso bastante claro. O Stuart Hall, crítico cultural, analisa que determinados tipos de avanços sociais que existem, um grupo que começa a perder a hegemonia, ele retorna muitas vezes de forma violenta para tentar retomar o espaço que supostamente está perdendo. Então os grupos LGBT têm conseguido cada vez mais um espaço na sociedade de maneira formalizada, como foi efetivado no caso dos Estados Unidos, e fica tentando a restrição desse tipo de avanço. Eu acho que é evidente nesse debate dos gêneros nas escolas, que é algo inclusive que em outros países é feito já há muito mais tempo. Países como o Canadá, até o próprio Japão, eles têm costume de colocar nas apostilas a falta de distinção de gênero. Falta de distinção no sentido de é preciso contextualizar para o aluno, contextualizar para a criança a questão tanto das escolhas quanto da formação sexual do indivíduo desde a mais tenra idade, a partir do momento que é aí que você começa a criar valores, estereótipos possíveis dentro da discussão de sexualidade, e é fundamental que se evite desde cedo que se crie determinados tipos de preconceitos que estão claramente arraigados na sociedade. Há medidas, inclusive, nos Estados Unidos sendo feitas, inclusive não só no sistema educacional, mas até por comércio, né? Então, uma loja de revendedora de roupas, a Target, deixou ultimamente de separar as suas roupas por roupas masculinas, femininas, que é também uma discussão que começa a aparecer, porque de fato a questão de gênero começa a ruir. O que é bem interessante nesse sentido é analisar um caso famoso que envolve a discussão de gênero, que é a discussão que surgiu no reality show Keeping Up with the Kardashians, né, em que o pai lá das meninas ele fez uma cirurgia de mudança de sexo, o que é muito impressionante porque mostra exatamente um pouco um contexto de mudança no qual estão sendo vinculados valores de, por um lado, se defender e fazer um determinado tipo de propaganda positiva de como pode ser pertinente a mudança de sexo, não só pertinente, mas como é libertadora a mudança de sexo, e faz uma propaganda extremamente positiva disso. Por outro lado, o personagem, Caitlyn Jenner, ainda tem algumas posições um pouco retrógradas, posições republicanas, o que quer que seja, o que mostra um certo tipo de contradição desse embate, inclusive, que vai surgindo, tornando a discussão em relação à realidade, à identidade de gênero extremamente complexa. Justamente por esse alto grau de complexidade, é extremamente importante que isso seja de alguma forma informado à população, e não teria melhor caminho de se fazer isso
se não fosse pelas escolas, que tem sim uma responsabilidade grande nesse processo. Eu deixo um textinho para vocês embaixo, só para entender basicamente como isso tem sido feito na cidade de São Paulo, e vocês conseguem falar comigo quando precisarem, via site, via Facebook e tudo mais, ok? Um abraço, acho que esse tema vai ser bem importante, então fiquem espertos.